Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 70 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 163, 164 e 165 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a caminhada normativa operária brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Desta feita, os artigos 163, 164 e 165 da Consolidação das Leis do Trabalho estarão a desenvolver os entendimentos normativos a respeito da criação das comissões internas de prevenção de acidente e assédio. Neste sentido, diz o artigo 163 da Consolidação das Leis do Trabalho que é obrigatória a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, de acordo com as instruções expendidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Em primeira análise deste artigo 163 consolidado, devemos informar que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio recebeu esta nova nomenclatura através do texto isto pela Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022, que ampliou os objetivos e as obrigações destas comissões internas de prevenção de acidentes e assédio para incorporar às mesmas a prevenção do assédio, seja ele de qualquer natureza, dentro dos meios ambientes do trabalho. Dessa forma, não só a comissão interna servirá para a prevenção dos acidentes do trabalho, mas também para minimizar ou impedir que as condições de assédio com relação aos empregadores em face de seus empregados maculem o meio ambiente do trabalho. Diz o artigo 164 da Consolidação das Leis do Trabalho que a CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as regulamentações expendidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, para a criação e o desenvolvimento das comissões internas de prevenção de acidentes e assédio dentro das empresas, não é possível que as próprias empresas ou mesmo os empregados criem as condições para
o exercício das funções dessas comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. É preciso que essas comissões sejam estatuídas de acordo com as normas e regulamentos expendidos para tanto pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os representantes do empregador, para que seja possível a composição dessas comissões internas de prevenção de acidentes e assédio, serão por ele indicados de maneira direta, sem quaisquer interferências dos empregados. Já com relação aos representantes dos empregados, eles serão escolhidos por escrutínio secreto entre aqueles empregados interessados, ou seja, entre aqueles que serão atingidos pelas atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Portanto, os representantes do empregador serão por ele escolhidos através de manifestação volitiva própria do mesmo, enquanto os empregados terão que escolher seus representantes nas comissões internas de prevenção de acidente e assédio através de eleição por escrutínio secreto entre todos aqueles empregados interessados, ou seja, aqueles que queiram participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, entre aqueles empregados que serão atingidos pelas atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Portanto, para que haja a presença dos representantes dos empregados, eles deverão se candidatar à participação dentro das comissões internas de prevenção de acidentes e assédios. E entre aqueles que se candidatarem, os empregados que serão atingidos pelas atribuições dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio escolherão aqueles que melhor se lhes aprouverem por escrutínio secreto. O mandato de participação tanto dos empregados quanto dos representantes do empregador será de 1 ano, podendo ser ampliado por reeleição por uma única vez. Portanto, o mandato desses empregados, tanto representantes do empregador quanto dos empregados, será de 1 ano dentro das comissões internas de prevenção de acidentes e assédio, podendo ser renovado por igual período através de mesmo processo de reeleição por uma única vez. É importante afiançar nesse momento que esse estatuto legal prevê apenas a reeleição, logicamente, por uma única vez, para os empregados, já que o empregador poderá, por sua conta e risco e manifestação volitiva própria, reconduzir também por uma única vez e por mais 1 ano aqueles representantes que ele indicou por ocasião da composição da Comissão Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho e Assédio. Um membro suplente, desde que não tenha participado de pelo menos metade das reuniões da CIPA, poderá ser reeleito mais de uma vez. Ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio ela é composta por membros efetivos e membros suplentes. Se o indivíduo for
eleito como membro suplente ou indicado pela empresa para estas funções e não tendo ele participado em mais da metade das reuniões existentes durante aquele ano de vigência do mandato daquele empregado indicado pelo empregador ou eleito pelos empregados, se ele não participou de pelo menos metade das reuniões, ele poderá ser reeleito por mais de uma vez. Portanto, aquele mandato do empregado suplente poderá ser renovado por mais de uma vez, desde que ele não tenha participado de pelo menos metade das reuniões dentro do ano de vigência do seu mandato original suplente. O empregador designará o presidente da CIPA e os empregados o vice-presidente. Portanto, além de indicar sem precisar de escrutínio, apenas por sua manifestação volitiva própria, os seus representantes, dentre aqueles todos participantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, empregadores, representantes do empregador e representantes dos empregados, o empregador terá direito a designar o presidente da CIPA e os empregados o vice-presidente. Diz o artigo 165 da Consolidação das Leis do Trabalho que não poderá haver dispensa imotivada dos membros da CIPA. Então, nem o empregador, nem os empregados estarão, através de seus representantes, sujeitos os componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio a serem dispensados imotivadamente de seus contratos individuais do trabalho mantidos com o empregador. Entende-se por motivação justa a que atender a critérios disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros. Portanto, para que seja caracterizada a justa motivação da resilição dos contratos individuais do trabalho dos membros da CIPA, sejam eles indicados pelo empregador, sejam eles indicados pelos empregados, é preciso que haja critérios disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros. Inexistindo esse tipo de critério, não pode haver a dispensa dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, pois, neste caso, a dispensa seria imotivada e vedada, portanto, pelo texto isto no artigo 165 da Consolidação das Leis do Trabalho. É tão importante esta situação que, se houver a demissão imotivada, o empregado poderá se dirigir à Justiça Especializada do Trabalho para reaver a sua condição de empregado e a sua participação nos quadros da empresa que o demitiu imotivadamente, porque esta demissão seria nula de pleno direito e, portanto, a Justiça Especializada do Trabalho determinará que o mesmo seja reintegrado imediatamente aos quadros da empresa com todas as benesses existentes antes do seu
desligamento ilegal. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer para vocês nesta nossa aula de número 70 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês a presença nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, pois é a partir destas duas atividades simples que vocês estarão nos auxiliando a manter este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Muito obrigado a todos.